Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Maravilhosos filhos de Deus, muito obrigado. A todos que acompanham o Domingo da Seichonoye, o modo feliz de viver, muito obrigado. É uma bênção estar aqui neste dia para nós podermos estudar um pouco mais sobre esse maravilhoso ensinamento da Seichonoye que transforma vidas, transforma todo quanto tipo de vida, tanto familiar, como pessoal, como profissional, em todos os tipos de relações humanas. Tá? E hoje nós vamos falar sobre reação de amor em cadeia. E o livro que eu vou usar é este, da autoria do professor Seicho Taniguchi, que foi o segundo Supremo Presidente da Seichonoye. Amemos intensamente, amemos intensamente. E quando nós amamos intensamente, esse amor, ele provoca uma reação em cadeia, fazendo com que todas as pessoas ao redor sejam influenciadas, sejam envolvidas por esta vibração de amor. Você já não teve a experiência de entrar num recinto onde só tinha pessoas desconhecidas, mas que ao você adentrar e esboçar um sorriso para cumprimentar as pessoas, naturalmente as pessoas também lhe devolviam um sorriso? É uma coisa impressionante, né? Ocorre também, por exemplo, que quando dentro de uma família existe uma pessoa doente, a vibração de doença, da pessoa estar sempre lamentando ou reclamando das dores que está sentindo por causa da doença, essa vibração fatalmente acaba inundando o lar e fazendo com que tanto as pessoas que compartilham o mesmo espaço com esta pessoa, como também até os móveis, utensílios domésticos, até os animais que compartilham o mesmo espaço, acabam sendo influenciados por esta vibração de uma pessoa doente. E daí então, móveis acabam se avariando, aparelhos, utensílios domésticos acabam também quebrando, né? E uma outra pessoa também acaba ficando doente. Então, é muito importante nós termos esse conhecimento de que Deus é lei
que rege todo o universo. Deus é lei do amor. Então, se nós desejamos que Deus esteja presente em nossa vida, fazendo com que a felicidade, a prosperidade, a saúde, a harmonia, seja a presença constante dentro do lar, ou dentro do seu local de trabalho, ou em qualquer outro tipo de relação pessoal que estiver vivendo, é muito importante nós permitirmos que Deus, que é amor, ele possa se manifestar. E como ele se manifesta? Como Deus é a lei do amor, então quando nós manifestamos o amor em forma de uma palavra que reconforta alguém, em forma de um sorriso que faz com que as pessoas se sintam aconchegadas, isso vai fazer então com que Deus se revele através de nós, né? Por isso, aqui neste livro, Amemos Intensamente, na página 142, o professor nos escreve assim: no momento em que a pessoa expressa o seu mais belo sorriso, com a mente bela e iluminada, consegue criar um redemoinho de alegria no seu lar. Um redemoinho de alegria no seu lar. Somente quando a alegria é expressada, o ser humano consegue multiplicar infinitamente a alegria que no início era bem pequena. Uma coisa muito importante. Tem pessoas que dizem, puxa, eu não preciso dizer para os meus filhos que eu os amo, porque eles já sabem. Eu não preciso mostrar que eu estou feliz, porque todo mundo já sabe que eu estou contente. Não, não é verdade. Nada do que é expressado existe. O que é expressado faz com que se manifeste em forma de existência, quando nós expressamos ela, tá? Então, aqui como fala, somente quando a alegria é expressada. Hoje, ao acordar, você já cumprimentou com um sorriso bonito todos os seus familiares? E não é só os familiares, não. Você, quando acorda de manhã, vai fazer a higiene pessoal lá no banheiro, você pega uma escova de dente, pega a pasta de dente, ou pega o pente ou até o secador, você conversa com eles. Não é simples matéria. Uma escova de dente, uma pasta de dente, não são simples objetos materiais. São manifestação do amor de Deus que se manifestou como ideia na mente de um fabricante que teve a ideia de fabricar essa escova. E ela tem vida. Ela tem vida e quanto mais você manifesta o sentimento de gratidão quando vai usá-los, a vida no interior deles se manifesta de tal forma que elas vão poder cumprir a sua função maravilhosamente e terá durabilidade. Somente quando a alegria é expressada, o ser humano consegue multiplicar infinitamente a alegria que no início era bem pequena. Estou aqui também com o livro A Verdade da Vida, volume 29. É um volume dedicado para a educação da mulher. Nesse livro, na página 70, que primor esse poema da autoria do professor Masaharu Taniguchi. Tu já viste pessoas desagradáveis que vivem a espalhar trevas por onde passam? Já conheceste pessoas deprimidas, cuja fisionomia está sempre triste e sombria? Já tiveste a oportunidade de comprovar quão contagiante é a expressão das pessoas? As pessoas de expressão triste
vão espalhando a tristeza por onde passam. As pessoas de expressão desagradável vão espalhando mal-estar por onde passam. Disseminar tristezas e sensações desagradáveis é um mal maior do que disseminar micróbios. Tu já viste também pessoas alegres e otimistas que vivem a espalhar luz por onde passam? Já viste pessoas maravilhosas que têm sempre um sorriso feliz nos lábios? E vão transmitindo a felicidade a todos aqueles que cruzam os seus caminhos? Já tiveste a oportunidade de comprovar quão contagiante é a expressão das pessoas? Não deves lamentar o fato de não possuíres nenhum bem material e oferecer aos outros. Mesmo que não tenhas nenhum bem, poderás oferecer-lhes a expressão feliz. Ao olhar para teus pais, para teus filhos, para teu marido, para tua esposa e também ao cumprimentar teus vizinhos e conhecidos, mostra um sorriso feliz, dirigindo-te aos outros com uma expressão feliz. Estarás oferecendo-lhes a felicidade. As pessoas de fisionomia feliz vão espalhando felicidade por onde passam. As pessoas de fisionomia alegre vão espalhando alegria por onde passam. Dar felicidade e alegria aos outros é melhor do que oferecer-lhes presentes materiais. Não é lindo esse poema? Quanto ensinamento nos traz, né? Talvez nós pensemos que aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós fazemos, assim, dentro do quarto onde você está sozinho, ninguém tem a ver com o que você está fazendo, falando ou pensando, e que ninguém vai saber. Mas não é assim. Não é assim, tá? Tanto é que neste livro, Meditando sobre a Vida, esse é outro livro do professor Masaharu Taniguchi, tem a oportunidade de conhecer a literatura da Seiichi Onoye através da livraria virtual da Seiichi Onoye. Este está lá, tá? Eu praticamente posso dizer que eu fui criada dentro dos livros da Seiichi Onoye. Eu me lembro que quando tinha 8 anos de idade, meu pai, todos os anos no Natal, o presente era um livro da Seiichi Onoye. E na época não havia livros traduzidos, era em japonês. Muitos dos livros eu lia, não entendia muita coisa, porque, por exemplo, A Verdade da Vida, em japonês, era muito difícil. Mas à medida que fui crescendo, tendo mais facilidade do domínio do idioma japonês, que eu fui compreendendo. E quando foram traduzidos para o português, meu Deus, que maravilha! Era tudo isso, a preciosidade dos livros da Seiichi Onoye. Eu fui criada pelos livros da Seiichi Onoye através dos meus pais e meus avós, que já eram Seiichi Onoye. Então, tenha a oportunidade de você também adquirir os livros da Seiichi Onoye. Tenha nos armários da sua casa a coleção A Verdade da Vida, 40 volumes. Outra coleção é A Verdade. E são nós já temos mais de 180 títulos traduzidos para o português, tanto da autoria do professor Masaharu Taniguchi, como do professor Seiichi Taniguchi, que foi o segundo Supremo Presidente, e também do professor Masanobu Taniguchi, atual Supremo Presidente da Seiichi Onoye. Os livros, elas contêm a palavra da verdade. Então, elas só transmitem luz. E quando você tem a oportunidade de folhear algumas páginas
entre um trabalho e outro, ou antes de se deitar, as palavras elas vão penetrando dentro de você e constituindo a força do subconsciente da sua mente. E quando você lê antes de deitar, durante as horas de sono, o subconsciente vai trabalhar as mensagens que você teve a oportunidade de ler pouco antes de dormir, tá? E daí, voltando ao que eu estava falando aqui, né, sobre a importância de nós lermos os livros da Seiichi no Ie. Por que são importantes? Porque aqui o professor Masaharu Taniguchi, ele nos escreve que tudo aquilo que nós falamos, pensamos ou fazemos, ela não se perde. Ela não se perde. Ela fica assim, flutuando junto com as vibrações de pensamentos de todas as pessoas da humanidade. E segundo a lei da atração dos semelhantes, as boas vibrações, elas se aglutinam. As más vibrações também se aglutinam. E se uma pessoa desperta com alegria, porque antes de deitar, leu um livro da Seiichi no Ie, e quando despertou, já praticou a meditação da Seiichi no Ie, que é chamada Shinsoka. É uma palavra japonesa, que traduzido significa ver e contemplar somente Deus. Tá? E daí então, com certeza, esse dia será um dia maravilhoso. Não existe a expressão, puxa, hoje acordei com o pé direito, por isso todas as coisas estão dando bem? Exatamente assim. Quando você desperta com boa vontade, né? Com bom coração, você já está emanando de você uma vibração que vai direcionar o seu destino, a sua vida durante o dia todo. Por isso que fala que quando acorda com o pé direito, somente boas coisas acontecem durante o dia. Mas se você já acorda mal-humorado, tá? Pode crer, você vai dizer, puxa, acordei com o pé esquerdo e está dando tudo errado, porque é uma reação em cadeia. É uma reação em cadeia. No livro 365 itens para alcançar o ideal, o professor Masaharu Taniguchi nos escreve que o universo é regido pela lei da multiplicação. O universo é regido pela lei da multiplicação. Dependendo da vibração que eu emano, eu me conecto com essas vibrações que estão pairando no universo, emitidas por todas as pessoas da humanidade. Tá? Então, se eu desperto com boa vontade, com alegria, eu já me conecto com essas nuvens. Conforme fala aqui, eu me conecto com essas nuvens de vibrações carregadas de boas vibrações, bons pensamentos, que vão nortear a minha vida durante o dia inteiro. Tá? Então, a importância de nós sabermos que a felicidade não é algo que vem de fora. É algo que nós atraímos de acordo com a vibração que nós temos dentro de nós. Tá? Por isso que aqui mesmo, nesse mesmo livro, o professor ele escreve sobre o que vem a ser a felicidade. Né? A felicidade não é como pétalas de flores da primavera que adentram pela janela. Ela deve ser extraído do interior da nossa alma com decisão firme, esforço e amor. Aqui, inclusive, o professor escreve que o ano tem 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. Neste momento, nós estamos no inverno. Mas, aqui no Brasil, nesse período, você pode ir em qualquer lugar. O ipê roxo está assim deslumbrante, maravilhoso, mostrando o belo do mundo de Deus. O ipê roxo e todas as demais exuberantes flores que desabrocham
só manifestação da beleza do mundo de Deus para encantar a vida das pessoas. Mas tem pessoas que, de repente, está diante de uma árvore linda, majestosamente florida, com ipê roxo, e não dá a mínima. Olha, a esposa fala, querido, olha que lindo como ipê roxo, está lindo. Ele não dá a mínima, olha, e daí? E daí? A felicidade é algo que é com empenho que nós devemos fazer com que nós estejamos fazendo que ela esteja presente dentro de nós, em forma de se encantar com a criação de Deus, vendo Deus na esposa, no marido, nos filhos, na casa onde nós moramos, no carro que nos leva para todos os lugares, nos móveis que nos acolhem para poder guardar as roupas, as panelas, para podermos sentar, tá? Então, felicidade é um estado de espírito que nós devemos criar dentro de nós. E quando nós manifestamos esse sentimento, somente boas coisas virão atraídas, segundo a lei da atração dos semelhantes, tá? Bom, aqui nesse mesmo livro, na página 142, o professor Seiichi Taniguchi, ele cita o relato de uma senhora lá do Japão, que após o falecimento do irmão dela na guerra, ela teve que se dedicar para a lavoura, que era cuidada pelo seu irmão. Ela teve que se dedicar no lugar do irmão, junto com a mãe. E a responsabilidade dela era muito grande, porque as terras eram muito grandes, e a plantação de arrozal, vocês sabem que o arrozal no Japão é plantada em Pantanal, com bastante água. Então precisa agachar para plantar cada uma das mudinhas, é um trabalho bastante laborioso, né? Ela tinha acabado de se formar na escola, mas não tinha um pingo de experiência de lavoura. Mas era uma época de guerra. Não podia lamentar nada, porque de que adiantava ela ter se formado na escola se era época de guerra e ela não podia usufruir daquilo que do diploma que ela obteve. E ela teve que então cuidar da lavoura. Lutando contra as dificuldades, apesar de jovem, começou a cuidar do arrozal, tá? E ela acabou se casando. Mas o marido também não tinha experiência alguma em relação à lavoura, também. Era o casal, tanto ela como o marido nunca tinham cuidado de lavoura e tinham que se dedicar a isso. Se o marido fosse mais eficiente do que ela, talvez atenuasse o esforço da esposa, mas ele também não tinha experiência, né? E daí então ela foi perdendo a confiança em si mesma e vivia precariamente dia a dia. E o arrozal acabou ficando abandonado porque ela já não aguentava mais de cansaço, e o arrozal, a lavoura, exige a dedicação integral. Inclusive, dedicação no sentido de sentir o arrozal como se fosse parte da família. É o que nós aprendemos na Seichonoye. As pessoas da Seichonoye que trabalham na agricultura, trabalham com esse sentimento de que a lavoura, as plantações são também dádivas de Deus, têm vida. Então, cultivam-na, conversando com elas, até caminhando por elas, lendo a Sutra Sagrada. Por isso, elas florescem de forma maravilhosa e dão uma colheita extraordinária. Houve até o relato de uma pessoa que estava participando de um seminário da Seichonoye na Academia de Treinamento Espiritual de Ibiúna, e ele era do Paraná. O que é a Academia de Treinamento Espiritual? É um local onde centenas de pessoas vêm para participar de seminário de 2, 3, 5, até 10 dias, tá? Todos dormem juntos, comem juntos, ouvem a palestra juntos, fazem orações juntos durante todos os dias que permanecem lá. De repente, ele recebeu uma ligação da esposa.
A esposa falando, querido, o que eu faço? A nossa plantação de algodão está cheia de larvas que vêm comer toda a plantação. E o que eu faço? E eu jogo pesticida, o que eu faço? O marido falou, querida, fica em paz, fica em paz. Ele recentemente tinha conhecido a Seichonoye, tá? Mas o irmão dele deu-lhe de presente a oportunidade de participar de um seminário no treinamento espiritual na Academia de Biúna. Ele tinha ido lá participar. E durante todos os dias que estava lá, os preletores falavam, se você tem dificuldade na sua vida, leia a Sutra Sagrada. Tenha sempre à mão a Sutra Sagrada. Leia a Sutra Sagrada para os seus antepassados. Ela contém a palavra da verdade, que com a sua leitura purifica tudo que está ao redor. E tudo que é feio, tudo que não é do mundo de Deus, elas acabam desaparecendo. Ele falou, eu vou agora no santuário, que lá em Biúna, na Academia de Biúna, tem um santuário Roso, onde estão consagrados os registros espirituais dos antepassados de todos os adeptos do Brasil, dos países de Iberoamérica e África Latina, né? Eu vou ler lá a Sutra Sagrada. Em casa também você vai diante da mesinha onde ele tinha colocado, para fazer todos os dias a oração para os antepassados. Você vai lá diante dessa mesinha e lê também a Sutra Sagrada. Tira da sua cabeça a imagem das larvas comendo a nossa plantação. Isso não existe no mundo de Deus. Eles vieram somente para cumprimentar, mas eles logo já vão embora, porque eles são vida de Deus. E enfim, assim fez. Passado 1 hora, a esposa liga novamente. Querido, eu não sei o que aconteceu. Quando depois de ler a Sutra Sagrada, eu fui lá na plantação, as larvas estavam mortinhas, caídas no chão. E algumas delas estavam se mexendo, mas também deixaram de prejudicar a nossa lavoura. Assim é, tá? Então, continuando, tá? Aí ela fala o seguinte, que o arrozal era uma época de guerra, então quem era agricultor tinha que dar uma cota para o governo para poder enviar para os soldados, né, que foram para a guerra, tá? Só que eles tinham praticamente abandonado a plantação e não conseguiam nem cumprir a cota e muito menos sobrar arroz para poderem se alimentar. Se entregasse a cota de arroz compulsoriamente, não lhes restava nem uma saca de arroz para o consumo próprio. A situação ficou realmente desesperadora e a Teruko foi se desfazendo de seus kimonos um a um. Os kimonos são de seda, são valiosos. Ela foi se desfazendo para poder transformar em dinheiro e assim sobreviver à família. Numa hora dessas, olha o que o professor escreve. Se os cônjuges se unissem mentalmente, se consolassem de modo mútuo e vivessem com esperança no futuro, nada disso teria acontecido. Porque não existe uma força maior do que a união do casal, do que a união da família. União no sentido de um confiar no outro, tá? Todos acreditarem que Deus está protegendo, que os antepassados estão protegendo. Não existe força maior do que a união da família para fazer frente a uma situação difícil que a família esteja enfrentando, tá? E principalmente, diante de uma situação difícil, é a união da família em forma de oração. Oração, tá? Porque Jesus Cristo também assim nos ensinou, né? Quando 2 ou mais pessoas se juntarem em oração em meu nome, aí eu estarei, né? E juntarem oração com bastante amor para orar pela manifestação da imagem verdadeira, tudo se resolve, tá? Mas o senhor Sakai, o marido da dona Teruko, né? Ao contrário, eles dois só apontavam defeitos um ao outro, criticando-se mentalmente.
apesar de terem 2 filhos. Teruco chegou a ponto em que xingava o marido diante dos filhos, odiava o mundo e julgava as pessoas como frias, interesseiras e vivia extremamente infeliz com rancor de todas as pessoas ao seu redor. Por que vivia infinitamente infeliz? Porque em lugar de ter a felicidade dentro dela, ela inundava com infelicidade e disseminava a infelicidade para os filhos, para o marido, para o arrozal. Então, nada dava certo. Essa é a reação em cadeia da vibração que nós emanamos. Olha a responsabilidade nossa, tá? Na vida de um homem, nada é mais angustiante do que os familiares se odiarem e xingarem reciprocamente. A força da união de uma família que se respeita, ela é uma força capaz de destruir todas as infelicidades. Essa é a vibração, tá? Mas a força da desarmonia, do sentimento de ódio recíproco de uma família, ela destrói a família. Ela desune todas as pessoas e faz com que, segundo a lei da atração dos semelhantes, atraiam somente coisas ruins. Tá? Em qualquer família, os seus membros estão unidos por laços de amor, por pouco que seja. Portanto, quem ama deseja ser reconhecido, consolado, poder dizer e ouvir: sou feliz por estar com você. Você, querido, nesse domingo maravilhoso, você já se dirigiu para o seu filho dizendo: eu me sinto muito feliz por você estar aqui conosco. Você, esposa, já se dirigiu ao seu marido com um sorriso maravilhoso, dizendo: querido, que bom que você é meu marido. Eu sou a esposa mais feliz da face da terra. Você pensa que falar isso é se humilhar? De jeito nenhum. Agir dessa maneira é manifestar o amor de Deus. É manifestar Deus na sua vida, tá? Porque você dizendo essas palavras, você leva a felicidade e a paz no coração do seu marido, dos seus filhos, tá? Quando as palavras amorosas e os belos sorrisos consoladores desaparecem do lar, advém um rigoroso inverno em que sopram vigorosamente os ventos de infelicidade. Anteriormente eu estava dizendo, né, que tem 4 estações no ano, que é na primavera que as flores florescem, tá? Outono também algumas flores, e quando chega o inverno não há florada. Acho que umas 2 estações do ano que florescem encantando o universo. Mas, tá? Aqui fala. Quando dentro do lar uma esposa, um marido, um chefe de família desabrocha o sorriso de contentamento, seu lar fica florido e passa a receber a visita do pássaro da felicidade. Quer dizer, se no ano florescem em 2 estações as flores deslumbrantes, dentro do lar, se nós nos dirigimos à nossa família com um sorriso, é como se a primavera estivesse presente às 4 estações do ano. É assim que o professor fala, tá? As flores realmente são bonitas, mas as plantas florescem apenas uma vez por ano. Isso é lá no Japão, tá? Ao contrário, uma mulher, um homem pode sorrir o ano todo e seu sorriso jamais murcha e sua beleza aumenta cada vez mais. Bom, voltando à história aqui da senhora Teruko Sakai. O que aconteceu então, tá? A mente sombria faz fracassar os negócios e causa doenças nos membros da família. A situação conjugal piorava a cada dia e a senhora Teruko ficou completamente esgotada mentalmente, chegando a contrair doenças pulmonares. Porém, quando se está na pior situação, a luz se aproxima com certeza. Por quê? Veja só, no inverno, todas as folhas das árvores caem, mas dentro da árvore, brotam jovens
brotos jovens esperam a oportunidade de nascer com a chegada da primavera. Então, quanto mais escura está a noite, quanto mais horrível esteja a situação da família, mais próximo está de solucionar. E está mais próximo porque quando você está numa situação que não sabe mais o que fazer, você se volta para Deus, você vai buscar ajuda em Deus. Aí Deus vai dizer, eu estou aqui, mas manifeste o amor, sorria para a sua família. Daí então, a dona Teruca estava vivendo dias mais sombrios, até que um dia foi convidada por uma pessoa para participar de uma conferência da Seichonoye, como esta que vocês estão tendo a oportunidade de ouvir agora, tá? E lá, a preletora que deu a palestra disse o que está aqui na tela agora para vocês. Comece a sorrir alegremente com esse mesmo rosto que você tem. Comece a sorrir alegremente com esse mesmo rosto que você tem. A professora disse o seguinte, você não precisa acertar na loteria para ser feliz. Você não precisa casar de novo com outra pessoa para ser feliz. Tá? Do jeito como você está, basta usar esse mesmo rosto para esboçar o sorriso e substituir a cara carrancuda e de tristeza e de dor por sorriso. Gente, essa palavra assim caiu em cheio na vida dessa pessoa. Ela pensou, puxa, pensando bem, até agora, todo dia eu acordava triste, mal-humorada, eu criticava tudo, reclamava de tudo. E, no entanto, a professora disse que bastava eu sorrir com esse mesmo rosto de antes, né? De até há pouco tempo, que tudo vai mudar. Aí ela começou a refletir. Ela foi pensando que concluiu que suas atitudes mais pareciam de uma sogra do que uma esposa. E, além de tudo, não de uma boa sogra, mas de uma sogra que mais parecia um demônio. Ela sentiu o desejo de pedir perdão ao seu marido por nunca ter sido uma esposa meiga e alegre. Quando a gente lê trechos como esse, tem pessoas que dizem Seichonoye é machista, Masaharu Taniguchi é machista, fala que é a mulher que tem que sorrir. Não é não, não é isso não, tá? Tanto o marido como a esposa, quando tomam a decisão de refletir, eu estava errado, e eu tenho que fazer feliz a pessoa que escolhi para minha companheira de vida, e eu tenho que mudar a minha atitude e eu sorrir, ambos mudam. Mas no caso da mulher, a mulher é a deusa do amor. Nós viemos a este mundo com a missão, com o papel de manifestar o amor em todos os nossos atos. Então, quando o professor assim escreve, ele está cobrando de nós mulheres o cumprimento da nossa tarefa, tá? Ao chegar em casa à noite, ajoelhou-se diante do marido e pediu-lhe perdão do fundo do coração por ter sido uma péssima esposa, tá? E o que aconteceu? No dia que ela sorriu, com o rosto que ela tinha, com o mesmo rosto que ela tinha, pediu perdão ao marido, o marido, ele se transformou. Não é que ele se transformou, ela é que via ele com os olhos vendados, com os olhos de ilusão. Mas quando ela passou a sorrir para ele, ela começou a enxergar as boas virtudes, as boas qualidades do seu marido, tá? E daí o que aconteceu? Aqui fala, o que eu coloco aqui, na página 146. No momento em que a pessoa expressa o seu mais belo sorriso, com a mente bela e iluminada, consegue criar um redemoinho de alegria no seu lar. Somente quando a alegria é expressada, o ser humano consegue multiplicar infinitamente a alegria que no início era bem pequena. Este que é o que o professor fala aqui de desencadear a reação de amor em cadeia, desencadear a reação do amor em cadeia. A partir daí, então, Teruco começou todos os dias, ela despertava com sorriso, vivia com sorriso às 24 horas por dia, tá?
E tudo começou a mudar. Quando a pessoa consegue ver tudo com boa vontade e esperança, também aqui está na tela, né, na página 146. Quando a pessoa consegue ver tudo com boa vontade e esperança, tudo se modifica ao seu redor. De repente, a família estava envolvida numa atmosfera de alegria, de satisfação e de gratidão, gente, a coisa mais importante. Para provocar a reação do amor em cadeia é manifestar o sentimento de agradecimento. Obrigado, Deus, por mais esse dia abençoado. Obrigado, minhas panelas, que cozinham alimentos maravilhosos para a minha família. Obrigado à nossa casa, que nos acolhe todo dia com gratidão, tá? E daí, então, de repente, ela se curou do cansaço, da doença que estava afetando o corpo dela, e também todo o ambiente do lar se transformou, tá? E o marido manifestou assim, passou a ser proativo. E os dois começaram a trabalhar com alegria, com gratidão, lá na lavoura. E o que aconteceu então? Eles conseguiram produzir uma quantidade de arroz extraordinário, que além de doar a cota necessária para o governo, sobrou uma quantidade muito grande de sacas de arroz que a partir daí deu para prover a família, inclusive distribuir para os vizinhos. Este é um dos exemplos do que representa a reação de amor em cadeia. Que tal, gente? Que tal? Tudo se manifesta de acordo com o que nós decidimos. Nós temos a liberdade de manifestar alegria ou manifestar o sentimento ranzinza. O que você escolhe na sua vida? O que você escolhe na sua vida é a semente que você planta hoje. E se você planta uma semente, ela vai necessariamente, obrigatoriamente, germinar e brotar. Como que você deseja colher a felicidade na sua vida se as sementes que você plantou não eram sementes da felicidade, mas da infelicidade? Então, a partir de agora, tome a decisão de ser semeador da felicidade, semeador do sorriso, semeador das boas palavras, semeador do elogio, né? Boas sementes só produzem bons frutos. Então, nós podemos ver que o que o professor Masaharu Taniguchi ele nos escreve sobre a importância da nossa manifestação de amor. Aqui no livro Inexistência da Doença, tá? Outro livro do professor Masaharu Taniguchi que fala que doença não tem existência verdadeira. Ela só está manifestada no nosso corpo porque a nossa mente está cheia de vibrações de doença, tá? Mas quando a nossa mente ela volta ao estado natural de harmonia, de gratidão, ela desaparece, porque ela é só projeção daquilo que está dentro da nossa mente. Aqui o que o mestre fala, tá? Os bacilos, as bactérias intestinais do nosso corpo, tem muita gente que não sabe, talvez, que nosso organismo está cheio de bactérias, as bactérias intestinais, mas elas só fazem um bem dentro de nós. Olha aqui, professor, página 73. Os micróbios também são manifestações da vida de Deus, logo são irmãos do homem. Por isso, mesmo que esteja no corpo humano, apenas poderão ajudá-lo e de modo algum causar-lhe dano. Por exemplo, os colobacilos foram destinados por Deus para habitar os cólons, a fim de, com o seu trabalho de fermentação, completar a fase final da digestão dos constituintes alimentares, que não foram digeridos anteriormente no intestino delgado, e também para produzir vitaminas como a do complexo B. As bactérias intestinais não existem nos intestinos do bebê alimentando exclusivamente por leite materno. Mas as bactérias intestinais criadas por Deus, por serem necessárias ao organismo humano,
podem ser facilmente influenciadas por vibrações mentais da própria pessoa, que é hospedeira. Se o ser humano, que é hospedeiro, tiver a mente irritada, o espírito de ataque, ou seja, mente que prejudica os outros, as bactérias hospedadas, que até então secretavam substâncias inofensivas, influenciadas, transformam-se em bactérias que secretam substâncias nocivas ao homem e se tornam bactérias patogênicas, tá? Então, uma pessoa que esteja padecendo de alguma enfermidade provocada por alguma bactéria dentro do organismo, basta fazer com que a sua vibração da sua mente, ela seja a vibração de amor, de harmonia, de gratidão com todas as coisas do universo. Comece a viver manifestando a palavra muito obrigado a tudo que vem na sua mão. Pega uma colher, muito obrigado. Né? Pega água para lavar o rosto, muito obrigado. E daí então, essa sua vibração, ela vai fazer com que se apazigue e harmonize também a vibração dessas bactérias que não foram criadas para ser nocivas. Elas estão nocivas justamente porque receberam a sua vibração. E ainda aqui ele conta que certo dia o professor Masaru Taniguchi foi visitar uma fábrica de saquê. Saquê também é feito a partir de arroz fermentado, tá? E daí, quando ele foi visitar, foi ver, né, onde estavam sendo fabricados, e depois da visita, depois de algum tempo, esse produtor de saquê veio presentear o mestre com o saquê que estava sendo produzido no dia que o mestre foi lá visitá-lo. Ele disse: professor, este saquê foi premiado como o melhor do Japão este ano, justamente porque o senhor visitou. Aí o mestre disse: não é porque eu visitei, mas olha o que ele escreve. Por que foi produzido um saquê tão bom? Considero que não foi porque eu estive lá, mas porque os empregados que ali trabalham pensaram. Abra aspas. Como o professor Taniguchi esteve aqui, com certeza teremos um saquê muito bom. Com certeza será assim. Assim que foi esse pensamento, com certeza teremos um saquê muito bom que tenha se concretizado. Tendo bons pensamentos, boa atmosfera emanou dos empregados. E essa atmosfera influenciou os micro-organismos responsáveis pela fermentação, que secretaram substâncias de bom sabor e assim resultou num bom saquê. Vejam só, tá? E daí? A comida que a mamãe prepara é sempre gostosa, não é? Por quê? Porque ela prepara pensando nos filhos. O meu filho gosta dessa comida, então eu vou preparar do jeitinho que ele gosta. Ela colocou a alma lá. Você coloca a alma quando vai conversar com seus filhos? Você coloca a alma quando de manhã desperta e vai cumprimentar a sua esposa? Chame a sua esposa de meu tesouro, tesourinho. E não fique chamando de outros nomes, de velha. Ou tem gente que chama a esposa xingando. Não. A sua esposa é Deus manifestado em forma de esposa. O seu marido é Deus manifestado em forma de seu marido. Seus filhos são deuses manifestados em forma de filhos. Então, quanto mais palavras sublimes puder dedicar dentro do lar, nunca vai ser demais, nunca vai ser demais. E ela vai provocar uma reação de amor em cadeia, tá? Então, nós temos a faca e o queijo na mão para fazer de nossa vida uma vida primorosa, preenchida de alegria, de saúde, de prosperidade, de felicidade, fazendo com que o seu lar seja morada de Deus. Ela vai ser morada de Deus quando você estiver na mesma vibração do amor de Deus, fazendo com que cada palavra que você emite seja a manifestação das palavras de amor de Deus, né? Existe uma oração que eu faço toda manhã,
e que está no livro Felicidade da Mulher, volume número 1. Eu aprendi desde criancinha, quando eu estava na reunião de criança e com os meus pais. Ó Deus, vossos puros pensamentos sejam os meus pensamentos. Vossas palavras de amor sejam as minhas palavras. Vossos atos de misericórdia sejam os meus atos. Que eu nunca seja eu, que eu seja unicamente o Senhor. A Seichonoye também, de acordo com o que o professor escreve nesse livro Meditando sobre a Vida, quando a humanidade se unir em oração pela paz mundial, essa força ela vai envolver todo o globo terrestre, envolver toda a humanidade. Do nosso livro, está nessa página aqui, o professor nos escreve a oração que todos nós devemos fazer em conjunto para que nós possamos purificar as vibrações de hostilidade que eventualmente tenha sido emanada por toda a humanidade, conforme está aqui, tá? Na próxima tela, né? O amor de Deus preenche toda a face da terra e desfaz todos os sentimentos contrários ao amor. Todos os povos do mundo são vivificados pelo amor de Deus e amam-se uns aos outros. A partir deste momento, não haverá mais vibrações destrutivas como a ira, o ódio, o rancor e a hostilidade. Neste momento, nós sabemos que lá na Ucrânia e na Rússia está ainda existindo uma hostilidade entre esses dois países e outros países que estão envolvidos. Mas essa hostilidade não tem existência verdadeira. Elas são vibrações negativas que elas desaparecem quando nós nos unirmos em oração para que toda a humanidade possa ser envolvida pelo grandioso amor de Deus. Por isso que na Seichonoye nós fazemos a oração pela paz mundial, né? Durante o dia todo. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com os pensamentos de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Que nós possamos inundar o nosso lar com a palavra da verdade, com a oração, com os livros da Seichonoye. Substitua o armário onde estão muitos remédios com os livros da Seichonoye. Elas vão estar vibrando luz dentro do seu lar e fazendo com que o lar esteja preenchido pelas palavras da verdade, pelas vibrações da palavra da verdade e para que a sua família seja cada vez mais feliz. Muitíssimo obrigado pela atenção maravilhosa nesse nosso estudo no domingo da Seichonoye de hoje. Deus os abençoe infinitamente. Muito obrigado. Florianópolis, em setembro, terá uma razão a mais para ser chamada de paraíso. O 7º Encontro Nacional para Casais da Seichonoye do Brasil marcará a época e deixará legados. O tema Amor a Dois proporcionará um daqueles momentos de encanto que só a Seichonoye é capaz de oferecer. Serão experiências cercadas das mais belas energias naturais, das águas e da verdade homem, filho de Deus, das enseadas e da reverência à vida, e desfrutando do lugar diante do qual não fica muito claro onde termina a paisagem ou começa o Espírito de Deus. É ali que os casais viverão horas de intensa magia. E como a ornar os abraços que celebrarão a dois a natureza verdadeira da vida, eis a fascinante Florianópolis. É onde história, cultura e gastronomia desafiam os sentidos, a magia e os mistérios das águas cristalinas. Uma imutável paz enquanto se aprecia as dunas se movendo em direção ao pôr do sol. Cidade de qualidade internacional reserva aos seus visitantes a delicada fusão entre inovação e natureza, dinamismo e paz de espírito. Referência em preservação ambiental e turismo de alto padrão. E o que dizer do Costão do Santinho? Um lugar
para não saber se o paraíso veio veranear ou se você carregou o verão consigo e chegou no paraíso. Com acomodações amplas e cheias de vida, os espaços recepcionam também o seu espírito. Piscinas internas ou banho de mar, relaxar no spa ou simplesmente navegar, atendimento requintado e contato in natura com os 4 elementos da natureza. Enfim, para onde se olha, a vista não dá conta de todas as belezas e por onde se passa, o corpo não consegue abarcar somente com os sentidos. Experiências que por si mesmas só podem ser plenamente vividas se forem a 2. É o abraço dos casais da Seicho-no-ye num lugar que Deus abraçou e deu os contornos do seu próprio espírito. 7º Encontro Nacional para Casais da Seicho-no-ye do Brasil. Costão do Santinho, de 1º a 4 de setembro de 2022. Orientadora responsável, preletora da sede internacional Marie Murakami. Preletores adjuntos, coordenador nacional do Departamento de Casais da Seicho-no-ye do Brasil pela Associação Fraternidade, preletor em grau master Eurico Fleury. Coordenadora nacional do Departamento de Casais da Seicho-no-ye do Brasil pela Associação Pomba Branca, preletora em grau júnior Marisa Batista da Silva Negrão. Florianópolis em setembro terá uma razão a mais para ser chamada de paraíso. Entre em contato através dos telefones 0 operadora 11 5014 2299 ou 0 operadora 11 5014 2257 ou entre em contato através dos e-mails pombabranca@sni.org.br ou fraternidade@sni.org.br ou numa regional mais próxima de você. Aguardamos por você. Muito obrigado! Perdoar é remover as pedras do coração. É fazer o sol novamente resplandecer. É reconhecer que a salvação está aqui e agora, na situação e na pessoa que está à sua frente, mesmo que seja você. Mas como fazer dessas palavras uma realidade no dia a dia? É realmente possível transformar sentimentos ruins em perdão e amor? Permita-se viver dias de reflexões, orações e mudanças definitivas. Venha viver o Seminário do Perdão. Nos dias 20 e 21 de agosto de 2022, nas academias de treinamento espiritual da Seicho-no-ye de Ibiúna, Curitiba, Minas Gerais, Goiás e na Academia da Amazônia de Treinamento Espiritual da Seicho-no-ye. Para maiores informações, entre em contato pelo e-mail seminarios@sni.org.br ou pelo WhatsApp 11 5014 2217. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Muito obrigado!